Agora a gente vai criar uma aplicaçãozinha mobile e essa aplicação vai ser criada com uma ferramenta bem legal que tem no mercado aí, que é o que eu quero mostrar para você nesse vídeo. Vamos lá. E aí pessoal, tudo bem? Então eu vou mostrar hoje como a gente cria aí um projetinho mobile bem simples e depois a gente vai evoluir ele, óbvio, mas eu quero mostrar como a gente trabalha esse projeto, essa aplicação usando o React Native, que é uma ferramenta bem legal, que economiza bastante esforço se comparada a outras ferramentas, por exemplo, como o Android Studio, tá? Então eu vou mostrar para você como a gente prepara o ambiente para essa aplicação. E aí, obviamente, você está vendo a minha tela aí, eu vou mostrar para você como a gente faz essa preparação do ambiente, porque eu tenho três formas, se não me engano, 2 ou 3 formas da gente trabalhar com uma aplicação desenvolvida em React Native, tá? Eu posso usar o próprio celular para ver essa aplicação no celular, tá? Tem uma ferramentinha que eu vou mencionar ao longo do vídeo, tá? Eu posso usar o emulador do próprio Android Studio, ali dentro da ferramenta do Android tem um emulador que ele cria para mim, eu configuro ali uma espécie de celular virtual, e é onde eu carrego a aplicação que eu estou desenvolvendo, tá? Então eu posso, por exemplo, com React Native, eu posso usar VS Code, desenvolver o código ali em React Native e mostrar para você esse projeto no emulador do Android Studio, que é o que eu quero fazer. Afinal de contas, nem todo mundo tem recurso de celular para ficar instalando aplicativo, enfim, tá? Então vamos lá, a gente vai começar, você está vendo a minha tela, e na minha tela eu vou abrir aqui rapidamente, eu vou abrir o site do Android Studio para preparar ele, tá? E aí para fazer isso eu vou lá na página do Google e vou digitar aqui para você, ó, Android Studio, tá? Ele vai abrir para mim o site do Android Studio e aqui no site eu vou fazer o download da ferramenta. Então eu tenho a última versão que está aparecendo ali. Ele vai me dar um terminho para eu dar uma lida, né? Eu posso avançar esse termo, eu marco que li e clico em downloads, tá? Então ele vai me pedir para baixar ali, mas eu já tenho ele salvo para adiantar, então já tá prontinho ali. Então vamos lá, eu vou fazer a instalação agora do Android Studio, vou lá nos meus arquivos, vou iniciar o instalador e é bem simples essa instalação, tá? É avançar, avançar, avançar e concluir, basicamente, tá? Então vamos lá. Ele vai iniciar aqui a instalação. Então avanço e mando instalar, tá? Então aguardar o processo de instalação, não é demorado. Ele vai fazer a instalação aqui. E aí é bom dizer o seguinte, depois que ele instala, a gente vai entrar ali no Android Studio para criar o emulador, que é esse celular virtual que eu mencionei no início do vídeo, que é onde eu quero carregar a aplicação que eu vou escrever em React Native, tá? Então esse emulador ele vai me permitir criar ali uma versão de Android. E aí eu vou mostrar para você uma versão de celular com Android, né? E eu vou mostrar para você como é que eu faço para criar a aplicação e mandar ela para o celular. Então nesse vídeo eu vou preparar esse ambiente e vou mostrar para você como é que eu faço para mandar uma aplicaçãozinha rápida para esse emulador, tá? E aí nesse emulador eu vou basicamente configurar, né? Fazer ali o desenvolvimento, vou usar JavaScript para isso, para criar a aplicação e aparecer lá usando o React Native para aparecer lá no emulador, tá bom? Então aqui ele finalizou a instalação, ó, deu para mim completa, né? E eu vou finalizar. E aqui, ó, ele vai iniciar, ele deixou marcado ali para startar, ele já vai iniciar o Android Studio, tá? Quando ele abre o Android Studio, olha aqui, quer que eu entregue algumas questões de dados, eu falei que não. Vamos lá, quando ele abre o Android Studio, deixa eu abrir aqui uma janela nova, fechar esse projeto, pronto. Ele vai mostrar para mim essa tela, ó. Essa tela eu tenho os projetos, tem algumas coisinhas ali, né? Posso criar um novo projeto aqui, ó. Um projeto vazio, mas o que eu quero tá aqui, ó, Virtual Device Manager, que é o que eu vou usar para criar esse emulador, tá? Então eu vou clicar aqui num projeto que eu tenho qualquer, só para te mostrar o que é esse Virtual Device Manager. Ele vai estar aqui, ó, em Tools, ferramentas, né, Device Manager, ou aqui do ladinho, ó, Device Manager, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui, ó, nesse botãozinho de mais e vou criar um novo dispositivo virtual. Ele vai abrir essa janela e aqui eu tenho vários modelos de celular que eu posso utilizar, tá?
Cada um desses modelos ele me permite alcançar um número maior de aparelhos disponíveis no mercado. Então eu vou escolher um intermediário aqui, que a API dele seja 33, 34, deixa eu ver, 28, talvez esse Pixel 4. Vou marcar o Pixel 4. E aí, ó, ele vai me permitir baixar. Eu posso olhar aqui o SDK, o Android Studio. O que é bacana do Android Studio que eu preciso mencionar, né? Enquanto ele vai fazer a instalação aqui, ó, marquei para instalar. O Android Studio ele já prepara o ambiente, porque para trabalhar com dispositivo móvel, para trabalhar com aplicações mobile, né, para dispositivos móveis, eu preciso do SDK. E o SDK é o recurso que me permite aí, dentro do Android Studio, né, o SDK é o recurso que me permite rodar a minha aplicação. Então eu não preciso preparar essa configuração no meu ambiente, tá? Então o Android Studio faz isso para mim, por isso que eu estou optando por essa forma, mas é possível também eu instalar só o emulador, eu teria que configurar variável de ambiente, é uma coisa um pouco mais complexa, tá? Então para facilitar, eu acho mais fácil instalar o Android Studio, criar esse emulador dentro do Android Studio aqui, criar um ambiente, né, uma aplicação, ou melhor dizendo, criar aí um dispositivo móvel que eu vou usar para rodar as minhas aplicações, tá? Então ele vai fazer a instalação. E aí, novamente, não preciso me preocupar com nada de configuração de ambiente, porque o próprio Android Studio faz isso para mim, tá? Ele vai conectar aqui ao emulador, esse processo leva um tempinho, e aí pode variar, né? Pode ser que no seu computador, se você estiver fazendo a mesma coisa, pode ser que leve um tempo maior. Então tem que ter paciência, porque esse processo ele costuma variar de acordo com a máquina que você está usando, tá? Então ele vai criar aqui. Olha lá, carregou, aí você percebe que ele aparece um celularzinho pequeno, né, com Android carregando para mim, que é o celular que eu vou usar para a aplicação que eu vou desenvolver, que nós vamos desenvolver no próximo vídeo, tá? Então olha lá, ó. O que é legal? Você pode abrir o Android Studio, deixar o celularzinho rodando ali, carregado, e aí quando a gente for para a configuração lá no React Native, lá da aplicação que a gente vai desenvolver em JavaScript, ele já carrega mais fácil, tá? Porque senão, se você deixar, ele pode demorar também, isso depende muito do computador que você está usando, mas eu também posso abrir o VS Code, pedir para rodar direto no emulador, e ele abre uma instância só do emulador, ele não abre o Android Studio completo. Isso pode levar mais tempo, tá? Mas depois que uma vez que você já carregou, não tem mais problema com relação a isso, tá? E pronto, ó. Carregou o meu dispositivo pela primeira vez, né? Então pela primeira vez ele costuma levar esse tempinho. Tá aparecendo o celularzinho e tá entrando ali no Android, que é o Android que eu escolhi para o Android que tem nesse Pixel 4, que é esse modelo de aparelho que eu acabei de fazer aqui, que eu acabei de carregar. E é isso, tá? Bom, agora que a gente já preparou o ambiente do Android Studio, uma outra coisa que eu vou precisar para trabalhar com o React Native é o Node.js. Porque ele vai precisar ali do gerenciador de pacotes, o NPM, tá? Então eu instalo o Node.js e ele já configura para mim esse gerenciador de pacotes. Então, novamente, vamos lá para minha tela mais uma vez. E aqui você está vendo, eu estou no Google e eu vou procurar aqui Node.js Download, tá? Então ele vai pegar para mim essa última versão. Eu tenho aqui, ó, o Windows Installer, vou baixar ele, salvar lá na pasta Downloads. Depois que ele baixa, eu vou fazer a instalação. É bem rapidinho, ele é pequeno, né? Relativamente pequeno. Então, dependendo da sua internet, ele baixa rápido, tá? Então, eu vou iniciar a instalação e também é uma instalação muito simples. Avançar, avançar, avançar e concluir, tá? Então, ele inicia a instalação, eu avanço, vou aceitar aqui a licença, né? Avanço, avanço, avanço. Vou marcar que eu quero atualizações automáticas, instalar as atualizações automaticamente, né? Ele mostra para mim o caminho da pasta, ó, que vai ser aqui, ó. Deixa eu ver. Acho que tá na outra. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Isso. Vai estar aqui. Tá aqui, ó. Node.js, tá? Então ele vai criar essa pasta. Eu vou avançar. Vou avançar e vou instalar. Ó. Clico em instalar. Ele vai fazer a instalação para mim. Do projeto, tá? Então instalou, finalizo. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou precisar de mais uma ferramenta que a gente vai usar, o Expo CLI,
Eu vou abrir aqui o CMD só para ver se o Node instalou certinho. Como é que eu faço? Ó, eu digito aqui no CMD, vamos lá, tá aqui o comando, ele mostra para mim, ó, npm-v. npm-v, tá lá, 10.9.2, que é a versão que eu acabei de instalar, tá bom? Ele mostra para mim aqui na frente, inclusive. Agora, eu vou verificar se tem o ExpoCli para finalizar a configuração do nosso ambiente, tá? Então, vou abrir aqui um projetinho. Tenho aqui um projeto no VS Code que deixei pronto para fazer essa explicação para você agora, que eu achei um projetinho, né? Então, vamos lá para minha tela mais uma vez. Tenho aqui o projeto no VS Code. E aqui no VS Code eu vou fazer assim, ó. Eu vou lá no menu Terminal, New Terminal. Vou clicar, ele vai abrir para mim um terminal aqui embaixo. E aqui eu vou digitar o comando que eu preciso para a instalação do ExpoCli, ou ExpoCLI, né? npm install ExpoCLI. Olha lá. Ele vai fazer o processo de instalação. Isso aqui também leva um tempinho. Isso, tá lá. Fez a instalação, ó, 1.681 pacotes em 5 segundos. E aí o ExpoCLI está pronto, tá configurado aqui no meu ambiente. Vamos lá, o que eu vou fazer agora, npm start. É o projeto que eu tenho, só para mostrar para você como é que funciona o envio desse projeto para o meu emulador. Meu emulador ficou aberto, como você está vendo aqui, né? Então vamos lá. Vou agora colocar aqui do ladinho e vou mostrar para você como é que faz para mandar isso para o emulador. Quando eu abro o projeto, ó, ele tem a opção para mim aqui, press a letra A, né, pressionar a letra A para abrir no Android, que é o que eu vou usar. Eu posso também usar o ExpoGo, que é um aplicativo que você instala no seu celular, porque um pouquinho aqui para cima eu tenho esse QR Code que eu faço a leitura com esse ExpoGo ali, para ele abrir direto no celular, tá? E posso também fazer a abertura do aplicativo direto com o cabo, mas aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou clicar, vou pressionar aqui a letra A, que é o que eu quero abrir ali o Android, né, no emulador, é o que eu vou escolher para ele vir para o emulador aqui do lado. Então aqui embaixo eu vou digitar a letra A, ó. Quando eu digito a letra A, ele faz o processo de enviar para o Pixel 4, nesse caso, que é a versão que eu tenho. Olha lá, abriu para mim controle de gastos diários, que é a aplicação que eu vou criar com você, tá? No próximo vídeo. Mas aqui é só para você ver, ó. Então agora eu estou no VS Code com uma aplicação escrita em React Native e mandei essa aplicação para o meu emulador lá dentro do Android Studio, ó, um controle de gastos diário, que é o que eu vou fazer com você no próximo vídeo. Bem simples, né? Uma vez que você tem ali o emulador configurado, isso fica pronto, bem facinho, para a gente trabalhar com ele. Para eu sair aqui, eu aperto a tecla Ctrl mais C e ele para a aplicação, tá? Então ela vai ficar aparecendo ali no emulador, mas ó, logo ela sai e aí eu finalizo essa parte de configuração do ambiente. Legal? Não é difícil, é um processo que exige um pouco de atenção, porque tem passo a passo que você precisa seguir, mas é relativamente fácil, tá? Então, no próximo vídeo a gente vai pegar essa aplicação, né, esse ambiente, melhor dizendo, que a gente preparou, e nós vamos construir esse controle de gastos ali para mobile, né, para dispositivo móvel, utilizando o React Native. Bem legal, passo a passo a gente vai fazer para você entender como é que funciona, utilizando esse ambiente que a gente acabou de preparar, tá bom? E aí, deixa aí nos comentários, ficou alguma dúvida, tá com alguma dificuldade, deixa para mim que eu vou te responder. Aí a gente se vê no próximo vídeo.